Olá, nesse vídeo vamos fazer esse lindo e fácil tapete retangular que tem o bico trabalhado em arcos e eu particularmente achei que ele ficou muito lindo. Ficou com um tamanho muito bom também. Ele tem aqui de comprimento 86 centímetros e de largura 60 centímetros. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça eu usei 400 gramas de Barroco Maxicolor na cor amarela e 200 gramas de Barroco Maxicolor na cor marrom. As duas linhas são fio número 6 e eu trabalhei com agulha para crochê de 3,5 mm. Também usei tesoura para os arremates. Eu fiz com o Barroco Maxicolor, mas você pode trabalhar com o barbante na marca de sua preferência. Começo fazendo um cordão de correntes com 66 correntes. Essas correntes iniciais aqui, eu trabalhei elas um pouquinho soltas para que o meu tapete não entorte. Então, faça aí também as suas correntes iniciais um pouquinho soltas. Bem, então aqui depois de fazer as 66 correntes, eu vou contar aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. E vamos trabalhando aqui todo esse cordão de correntes, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Bem, então, vamos trabalhando dessa maneira, fazendo um ponto alto para cada corrente de base até a última corrente. E no final teremos feito 63 pontos altos, 63. Contando aqui essas correntes que eu voltei atrás com o primeiro ponto alto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Continuo até o fim do cordão, terei feito 63 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei os 63 pontos altos na minha primeira volta. Viro aqui a peça e vamos dar início à segunda volta. Eu começo a segunda volta com 3 correntes, 1, 2, 3. Todas as nossas voltas aqui nessa peça serão iniciadas subindo 3 correntes que vão sempre equivaler ao nosso primeiro ponto alto. Aqui na segunda volta, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, vou fazer aqui na segunda volta também o total de 63 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando a minha segunda volta com o padrão que eu orientei vocês. E deixa eu mostrar para vocês como é que eu fecho as voltas aqui nesse tapete. Então, até aqui eu fiz 62 pontos altos e vou trabalhar o ponto 63 sobre essas correntes que eu tenho aqui de base. Faço assim, venho na última corrente que eu tenho aqui em cima e do direito para o avesso aqui da corrente, eu vou atravessar a minha agulha, buscar aqui a minha linha e fazer o meu último ponto alto da segunda volta. Todas as nossas voltas aqui dessa peça serão encerradas igualzinho eu acabei de mostrar esse aqui, fazendo um ponto alto nessa corrente aqui de base. Bem, então agora nós viramos a peça e vamos dar início à terceira volta. Aqui nesse trabalho, as nossas 5 primeiras voltas, elas serão fechadas de pontos altos e todas elas feitas com 63 pontos altos, igual fizemos essas duas. Agora, começando aqui a terceira volta, é só subir as 3 correntes e ir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, até fazer aqui os 63 pontos também. Depois que nós completarmos a terceira volta, nós vamos trabalhar a quarta e a quinta volta igualzinho. Então, vamos ficar com 5 voltas idênticas aqui no início do trabalho. E como são voltas
muito simples de fazer, todas elas com 63 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui as minhas até completar as 5 voltas e em seguida eu venho para a gente continuar. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 voltas fechadas de pontos altos, todas elas com 63 pontos altos. Agora eu viro a peça e vou dar início à minha sexta volta. Começo com 3 correntes e no início da sexta volta vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 10 pontos altos. Bem, então aqui no início da sexta volta eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, pulo um ponto de base e trabalho um ponto alto, laço mais um ponto alto no ponto à frente. Então aqui eu fiz um grupinho com 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz uma corrente, pula um e faz mais 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, uma corrente, pula um, mais 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhando com esse padrão de fazer uma corrente, pular um de base e trabalhar 2 pontos altos, até construir aqui o total de 14 grupos de 2 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos de 2 pontos altos. Depois de fazer aqui meu grupo 14, faço uma corrente, pulo um de base e trabalho mais 10 pontos altos aqui no final da volta, fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto. Bem, no final da volta, fiz também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, igualzinho eu fiz no início. Agora, viro a peça e dou início aqui à minha sétima volta com 3 correntes. Faço 10 pontos altos aqui no início. Depois de trabalhar os 10 pontos altos, eu começo a trabalhar aqui uma corrente e fazer os grupinhos de 2 pontos altos sobre esses grupinhos de 2 pontos altos que eu tenho de base. É muito simples de trabalhar o corpo desse tapete. Nós vamos continuar aqui até a volta de número 46 com esse padrão de trabalhar os 10 pontos altos no início da volta, depois fazer 14 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente e encerrar a volta com um grupo de 10 pontos altos também. Como é muito simples, eu não vou ficar filmando, porque é só ir repetindo o padrão aqui da sexta volta até a volta 46. Vou trabalhar minhas voltas até a volta 46 e venho mostrando para vocês como é que ficou. Trabalhei com o padrão que eu orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 voltas. E por enquanto o meu trabalho está assim.
Bem, agora para completar aqui o corpo do tapete, nós vamos trabalhar a volta 47, 48, 49, 50 e 51. Então, são 5 voltas fechadas de pontos altos, igualzinho nós fizemos no início da peça. Então, aqui, iniciando a minha volta 47, eu faço 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. E em todos os intervalos de uma corrente que eu tenho aqui na base, vou fazer um ponto alto. Então, aqui, um ponto alto no intervalo de corrente, um ponto alto para cada ponto alto. Um ponto alto no intervalo de corrente. E vamos com esse padrão até o último ponto. Teremos feito aqui um total de 63 pontos altos. E assim que completarmos aqui a nossa volta 47, com os 63 pontos altos, nós vamos virar a peça, subir 3 correntes e trabalhar ponto alto sobre ponto alto e fazer mais 63 pontos altos. Então, vamos com esse padrão até a volta 51. Então, são 5 voltas fechadas de pontos altos aqui no final do corpo do tapete. Eu vou fazer aqui as minhas 5 voltas fechadas de pontos altos, todas elas com 63 pontos. E em seguida, eu venho, trabalhei as voltas 47, 48, 49, 50 e 51 fechadas aqui de pontos altos. E completando aqui a minha volta 51, eu cortei aqui o meu barbante amarelo. E agora eu vou trabalhar o bico do tapete usando o barbante marrom. Bem, então para iniciar aqui o bico, eu vou dar uma laçada com o barbante marrom aqui na minha agulha. Agora venho nesse último ponto aqui que fiz e conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4 pontos. E aqui no quarto ponto, eu vou prender um ponto baixo. Trabalhou aqui esse primeiro ponto baixo, eu já viro essa ponta aqui, olha. E vou prendendo por debaixo dos pontos que eu for trabalhando agora, assim eu já arremato. Essa volta, ela será inteirinha de pontos baixos. Então, eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho de base. Fiz 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, e encontrei aqui o canto. Então, todas as vezes que nós encontrarmos o canto, nós vamos fazer 2 correntes para virar. 1, 2. Fez as 2 correntes. Vamos descer aqui pela lateral mais comprida do tapete, fazendo 2 pontos baixos em cada um dos pontos que nós temos nessa lateral. Fiz as 2 correntes. Venho nesse primeiro ponto aqui da lateral, trabalho 2 pontos baixos. Fez 2 pontos baixos nesse, vem direto para o da frente, mais 2 pontos baixos. Fez 2 nesse, vem para o da frente, mais 2. E assim nós vamos até o próximo canto. Eu vou fazer aqui o meu até encontrar o próximo canto e em seguida eu venho. Trabalhei a lateral mais comprida com os pontos baixos até o último ponto aqui dessa lateral. E até aqui eu fiz 102 pontos baixos e encontrei o canto. No canto, então, faço as 2 correntes e agora vou trabalhar a lateral mais estreita aqui da peça. Na lateral mais estreita, eu vou fazer o total de 63 pontos baixos. Então, eu vou começar a trabalhar os meus pontos a partir desse ponto aqui, onde já tenho esses 2 pontos baixos trabalhados nessa lateral. Então, aqui fiz as 2 correntes e nesse mesmo ponto, pego aqui no pezinho do ponto e trabalho o meu primeiro ponto baixo da parte mais estreita.
E continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até fazer aqui 63 pontos baixos. Fazendo os 63 pontos baixos, é só fazer as duas correntes e subir pela lateral mais comprida do lado de lá com 102 pontos baixos também. Então, vou completar aqui o restante da minha volta com essa orientação. Completei o restante da volta com o padrão que eu orientei vocês. E para fechar essa volta, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz e prendo aqui um ponto baixíssimo. Prendeu esse ponto baixíssimo, nós vamos subir duas correntes que vão equivaler ao primeiro ponto baixo dessa volta que estamos começando agora. Fez essas duas correntes, nós vamos trabalhando um ponto baixo para cada um desses próximos 3 pontos baixos que temos de base. Então, aqui, as duas correntes, um ponto baixo, esse aqui é o meu segundo ponto baixo. Terceiro, quarto, e vou trabalhar o quinto ponto baixo, pegando nesse intervalo de duas correntes que nós fizemos para virar o canto. Aqui fiz um grupo com 5 pontos baixos e estou nas correntes do canto. Aqui nas correntes do canto, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Então, os nossos 4 cantos serão virados com 8 correntes. Fez as 8 correntes, volta aqui nessas duas correntes de base que viram o canto e faz o outro ponto baixo. Então, ficou assim meu canto. A partir desse ponto baixo que fiz agora, eu vou trabalhar um grupo com 5 pontos baixos. Então, já tenho um aqui nas correntes, continuo trabalhando um por um sobre os pontos baixos até fazer 5. Então, ficou assim meu canto. Trabalhei 5 pontos baixos, 8 correntes e mais 5 pontos baixos. Depois que fez esse grupo aqui de 5 pontos baixos, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Então, só nos cantos que nós vamos fazer 8 correntes. Todo o restante será feito com 7 correntes. Fez as 7 correntes, vem na base e pula 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No sexto ponto, começa a trabalhar mais 5 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, olha, toda essa volta será trabalhada com esse padrão. Nós vamos fazendo grupos de 5 pontos baixos, 7 correntes, pulando 5 pontos de base e trabalhando mais 5 pontos baixos. Então, eu vou descer aqui por essa lateral, trabalhando com esse padrão. Quando chegar lá no cantinho, eu venho. Desci, trabalhando a lateral mais comprida aqui da peça e fiz até aqui um total de 10 intervalos de 7 correntes. Depois que eu trabalhar o meu 10º intervalo de 7 correntes, eu vou pular aqui de base. 1, 2, 3, 4 pontos, apenas 4 pontos, e a partir do quinto vou trabalhar mais um grupo de 5 pontos baixos. O meu quinto ponto baixo desse último grupo, eu vou fazer aqui no intervalo de 2 correntes que viram o canto aqui na base. Então, dos dois lados da parte mais comprida, vai ser feito assim o último intervalo aqui que nós vamos pular de base. Nós não vamos pular 5 pontos como nós fizemos aqui em todos os outros. Vamos pular apenas 4 pontos e completar com um grupo de 5 pontos baixos, igual mostrei aqui. Depois, é só fazer as 8 correntes que viram o canto. Trabalhar mais um ponto baixo aqui no intervalo de corrente. E ir trabalhando ponto baixo
sobre ponto baixo até fazer os 5 pontos baixos. Fez os 5 pontos baixos, depois do canto é só fazer as 7 correntes. Fez as 7 correntes, é só pular aqui de base, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. A partir do 6º ponto, trabalhar mais 5 pontos baixos. Então, vamos trabalhando com esse padrão aqui na parte mais estreita. Eu vou fazer a minha até o canto e venho mostrando como ficou. Trabalhei a lateral mais estreita e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 7 correntes, todos eles pulando 5 pontos aqui de base. E o meu último grupo de 5 pontos baixos foi trabalhado fazendo 4 pontos baixos sobre os pontos baixos e o 5º ponto na corrente aqui que vira o canto na base. Agora é só fazer aqui 8 correntes, virar esse canto e subir por essa próxima lateral com o mesmo padrão que eu orientei nesse outro lado aqui. Bom, então é com esse padrão trabalhada toda essa volta, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a minha volta com o padrão que eu orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar aqui essa volta. Agora vamos dar início à próxima volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo que tenho aqui logo à frente. Agora venho no 3º ponto baixo aqui desse grupo de base e aqui eu faço um ponto baixo. Então, puxo aqui a linha e faço um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, laça e agora nós vamos trabalhar nessas 8 correntes aqui do canto. Nas correntes do canto, nós vamos fazer um total de 15 pontos altos. Bom, nessas 8 correntes do canto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Então, nossos 4 cantos serão virados com 15 pontos altos. Depois, venho aqui nos pontos baixos e pulo 1, 2. No terceiro, faço um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, agora nós vamos trabalhar nos intervalos de 7 correntes. Nos intervalos de 7 correntes, nós vamos fazer 11 pontos altos. Então, aqui no intervalo de 7 correntes, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Fez os 11 pontos altos, vem nos pontos baixos, pula. 1, 2, no terceiro faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, vai no próximo intervalo e mais 11 pontos altos. Bem, então esse aqui é o padrão dessa volta. Os 4 cantos serão feitos com 15 pontos altos e todo o restante com 11 pontos altos e um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. A volta todinha assim. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei minha volta. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar aqui essa volta. Bem, agora vamos dar início à próxima volta. Eu vou começar caminhando
com 3 pontos baixíssimos sobre esses próximos 3 pontos altos que eu tenho aqui de base. Bem, então aqui estou sobre o terceiro ponto alto desses 15 pontos que eu tenho aqui no canto. Agora venho para o quarto ponto alto e faço aqui um ponto baixo. Então, atravesso aqui a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo. Vou trabalhar aqui na sequência 5 pontos baixos. Então, aqui tenho 1, bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora faço 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez as 6 correntes, vem aqui na base e trabalha mais 5 pontos baixos. Começando nesse local aqui, ó, onde eu fiz esse quinto ponto. Então, junto aqui, faço outro ponto baixo. Bem, então, os nossos 4 cantos serão virados igualzinho esse aqui. Nós vamos sempre pular 1, 2, 3 de base e a partir do quarto ponto, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos, em seguida fazer 6 correntes e mais 5 pontos baixos. Sempre vai ficar vazio de base. Os 3 primeiros pontos desse grupo e os 3 últimos também. Depois, todo o restante da volta será trabalhada com 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez as 6 correntes, vem para o grupo de pontos altos e pula 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, faz 5 pontos baixos. Então, olha, sempre vai ficar vazio de base. Os 3 primeiros pontos do grupo e os 3 últimos também. Aqui, fez os 5 pontos baixos, faz 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem no próximo grupo, pula 1, 2, 3, a partir do quarto, mais 5 pontos baixos. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada toda essa volta. Eu vou completar o restante da minha orientação que passei para vocês e venho. Completei minha volta, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz. Agora, vamos dar início à próxima volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo logo à frente. Agora, faço um ponto baixo nesse próximo ponto baixo de base. Depois do ponto baixo, eu laço e venho trabalhar nesse intervalo de 6 correntes. Aqui faço 11 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei o meu primeiro canto, fiz aqui 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todos os nossos grupos de pontos altos nessa volta serão trabalhados com 11 pontos altos, inclusive os cantos. Depois de cada grupo de 11 pontos altos, venho na base e pulo 1, 2 e no terceiro ponto baixo, prendo um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, vem para o próximo intervalo de correntes e trabalha mais 11 pontos altos. Fez os 11 pontos altos, pula 1, 2 e no terceiro ponto baixo faz um ponto baixo. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda essa volta.
Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e em seguida eu venho. Completei todo o restante da volta, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a próxima volta. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos sobre esses próximos 3 pontos altos aqui de base. Bem, então aqui caminhei com os 3 pontos baixíssimos, estou sobre o terceiro ponto alto aqui desse grupo de base. A partir do quarto ponto, nós vamos trabalhar um total de 6 pontos baixos. Então, faço um ponto baixo sobre esse ponto, um no ponto à frente, e no terceiro ponto, eu trabalho 2 pontos baixos, um e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, faço um ponto baixo no próximo ponto e mais um no seguinte. Então, aqui eu trabalhei 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todos os nossos 4 cantos serão virados com 6 pontos baixos da maneira que acabei de mostrar aqui. Vai ficar livre de base sempre os 3 primeiros pontos e os 3 últimos. Depois de trabalhar os 6 pontos baixos no canto, eu vou fazendo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no grupo de pontos altos logo à frente, pulo 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, trabalho 5 pontos baixos. Fez os 5 pontos baixos, mais 6 correntes. Fez as 6 correntes, próximo grupo, pula 1, 2, 3, a partir do quarto ponto, mais 5 pontos baixos. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda essa volta. Os 4 cantos com 6 pontos baixos e todo o restante com 6 correntes e 5 pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui todo o restante dessa volta com essa orientação e em seguida eu venho. Completei minha volta, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar. Agora, vamos trabalhar a próxima volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo logo à frente. E aqui eu encontrei aqueles 2 pontos baixos que foram trabalhados juntos aqui num único ponto de base. Sobre esses 2 pontos baixos, eu trabalho 4 pontos baixos, então faço 2 pontos baixos em cada um. Bem, então aqui fiz 2 pontos baixos num único ponto, agora venho no ponto à frente, faço mais 2. Então, aqui está, trabalhei 4 pontos baixos aqui, virando o canto. Então, os nossos 4 cantos serão trabalhados com 4 pontos baixos. Depois de fazer os 4 pontos baixos aqui no canto, nós laçamos e em cada um dos intervalos de correntes que nós temos de base, nós vamos fazer 11 pontos altos. Bem, então, trabalhei 11 pontos altos no intervalo de correntes. Em seguida, eu prendo um ponto baixo no terceiro ponto baixo aqui de base. Então, pulo 1, 2, no terceiro um ponto baixo. Fez o ponto baixo, só laçar e trabalhar mais 11 pontos altos no próximo intervalo de correntes. Fez os 11 pontos altos, pula 1, 2 e prende um ponto baixo no terceiro ponto baixo de base. Então, vamos trabalhando com esse padrão. Não esquecendo que todas as vezes que chegarmos aqui para virar o canto, nós fazemos os 11 pontos altos, pulamos
dois pontos de base, e nesses dois que foram trabalhados juntos aqui no ponto de base, nós fazemos 4 pontos baixos, trabalhando 2 sobre esse e mais 2 sobre o próximo. Então, 4 pontos baixos. Agora, laço, venho direto aqui e continuo trabalhando os meus 11 pontos altos. Então, é com esse padrão que é trabalhada toda essa volta, vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a volta, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz aqui nessa volta. Em seguida, eu cortei aqui o meu barbante marrom. E agora vou trabalhar a próxima volta com o barbante amarelo novamente. Vou amarrar o meu barbante amarelo no primeiro ponto alto de qualquer um dos grupos de 11 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, no primeiro ponto dos 11, amarro o amarelo. Amarrou a linha, nós introduzimos a agulha, puxamos o fio e trabalhamos 2 correntes, que vão equivaler um ponto baixo. Depois, nós vamos trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto até fazer 6 pontos baixos. Então, aqui tenho 1. Então, trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Sobre o sexto ponto baixo, eu trabalho um ponto picô, fazendo 3 correntes, voltando aqui no topo do ponto baixo, passando a agulha por 2 linhas aqui do ponto baixo e prendendo um ponto baixíssimo. Então, aqui está o meu picô. Fez o picô, trabalha aqui um por um sobre os próximos 5 pontos altos que temos de base. Então, vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Então, ficou assim. Sobre todos os grupos de pontos altos, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos, sobre o sexto ponto, fazer um picô e depois mais 5 pontos baixos. Completou aqui sobre esse grupo, direto, eu venho para o primeiro ponto alto do grupo de 11 pontos logo à frente e a partir daqui trabalho 6 pontos baixos. Sobre o sexto ponto, faço um picô. Fez o picô, trabalha mais 5 pontos baixos. Então, vai ficando assim. Completou aqui sobre esse grupo, direto vem para o primeiro ponto alto do próximo grupo e trabalha 6 pontos baixos, um picô no sexto ponto, mais 5 pontos baixos. E quando trabalharmos esse grupo de pontos baixos e encontrarmos aqueles 4 pontos baixos que viram os nossos cantos, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois desse último ponto baixo aqui que está sobre o ponto alto, eu vou pular o primeiro ponto baixo do canto e no segundo ponto baixo faço 2 pontos baixos. Então, aqui trabalhei 2 pontos baixos no único ponto de base. Sobre esse segundo ponto baixo, faço um picô. Fez o picô, vem no ponto baixo à frente, trabalha mais 2 pontos baixos. Então, ficou assim. Vai ficar sempre vazio de base, o primeiro ponto baixo do canto e o último também. Completou o canto, direto vem para o primeiro ponto alto desse próximo grupo e começa aqui a trabalhar os pontos baixos e o picô. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada essa volta.
Eu vou completar todo o restante da minha com a orientação que passei e venho. Completei todo o restante da minha volta com o padrão que eu orientei, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz quando iniciei essa volta. E essa parte aqui do tapete está pronta. Agora é só estender bem a sua peça e depois apoia a mão aqui na borda do tapete e vai puxando aqui os picôs para que o trabalho fique bem assentado e bem bonito. Bem, depois de estender o tapete, eu fiz aqui um cordão de correntes com o barbante marrom. Esse cordão aqui, por enquanto, ele está com 250 correntes. Eu não vou cortar aqui a linha, porque de repente eu posso precisar de um pouco mais de corrente. Vou pegar aqui o início do meu cordão e no corpo do tapete nós temos esses intervalos aqui de uma corrente na parte mais comprida, então pego aqui no cantinho e vou passando esse cordão, passo por baixo de uma corrente e por cima da outra e novamente por baixo da seguinte, e vamos assim atravessando esse cordão aqui, vai ficando assim. Então eu vou passar aqui o meu cordão até chegar no canto. Passei aqui o meu cordão por toda a lateral mais comprida, com o padrão que eu orientei. E encontrei aqui o canto que vira para o lado mais estreito. Aqui nós temos 2 pontos altos e um intervalo de corrente. Então, chegando aqui, eu passo por debaixo de 2 pontos altos. E por cima do seguinte, e agora passo por baixo do próximo, e vamos assim até encontrar a ponta do cordão. Então, vou contornar aqui todo o restante com essa orientação e venho. Contornei passando o cordão de correntes até encontrar aqui o início. E 250 correntes que eu falei para vocês não foi suficiente. Depois eu precisei trabalhar mais 50 correntes. Então, no total, fiz 300 correntes para dar certo aqui o tamanho. Por isso que é bom não cortar a ponta antes de passar aqui, porque às vezes nós precisamos de um pouquinho mais de corrente, como foi o caso desse aqui. Agora, eu corto aqui a linha e vou arrematar aqui essas pontas. Então, eu abro esse fio no meio e faço aqui 2 nozinhos. E agora eu vou dar um lacinho aqui. Antes de eu amarrar aqui, eu confiro se está bem estendido, se não está repuxando o tapete aqui com o cordão. Depois, eu prendo aqui 2 nozinhos nesse cordão. Então, aqui, 1 e 2. Eu faço os 2 assim, porque na hora de lavar o tapete, não tem perigo de soltar o lacinho e puxar o cordão aqui do tapete. Assim, amarradinho, ele fica firme e não sai mais do lugar. Depois é só fazer um lacinho. E está pronta a nossa peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser assistir mais vídeos de passo a passo aqui do meu canal, eu estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.